Hoje em dia, as terapias e todo o conceito terapêutico de autoconhecimento, autocuidado, ele se fundamenta no seguinte conceito: tudo que você vê no outro que te desagrada, que você não gosta, que te incomoda, te causa repulsa, desconforto, ou até mesmo as coisas boas com as quais você se identifica, se tratam na verdade de você. São questões pessoais, você deve olhar para dentro e tal. Gente, só que isso não se aplica a tudo. Então, exemplo, se você está lidando com pessoas abusivas, narcisistas, manipuladoras, né, que gostam de subjugar o outro, escravizar, usar, descartar, manipular, né, tirar vantagem em cima de você e tudo mais, pessoas que te querem ali como uma plateia, né, não te dão a verdadeira importância, o verdadeiro significado da pessoa que você é, mas a pessoa quer só tirar um proveito de você e sabe que você talvez seja frágil, seja ingênuo, né, seja dependente emocional e vai aceitar. Então, como que você simplesmente vai olhar para você e achar que não é sobre essa pessoa, que é sobre você? É sobre você o padrão que faz com que você conviva, aceite, permita certas situações, mas aquelas questões de padrão de comportamento, personalidade e tudo mais, é da pessoa. Então, se a pessoa rouba e eu enxergo que tem uma pessoa rouba, não é sobre mim. Se a pessoa mente, manipula, é infiel, é desonesta e eu enxergo, não é sobre mim, não é uma coisa que eu tenho que ir lá e resolver, e é sobre mim, eu que enxerguei, então tem em mim. Não, aquilo tá na pessoa. Agora, se eu convivo, tolero, suporto a convivência, o ambiente com aquela pessoa, aí sim eu tenho que olhar para mim. Por que eu permito? Porque eu aceito, porque eu convivo, porque eu sustento essa situação. Porque eu fico aqui, porque ainda não fui embora, porque eu estou me sujeitando a isso. Sabe, porque eu tô me colocando nessa caixinha como se eu não tivesse um lugar para ir, uma outra possibilidade de emprego, de relacionamento, de uma outra amizade que eu possa fazer. Por que que eu tô me permitindo esse ambiente que não me faz bem? Como se eu não merecesse algo melhor ou como se eu não fosse conseguir um algo melhor, uma situação melhor. Sabe? E quando eu falo de situação melhor, eu não estou dizendo que, ai, arruma uma pessoa melhor. Não, você vai arrumar uma pessoa que tenha a ver com o teu padrão, com a tua essência. Uma pessoa que vai nutrir, que vai te ajudar, que vai caminhar com você, que vai partilhar a vida com você. E não de fato, uma pessoa melhor, eu quero um homem melhor que ele, eu quero uma mulher melhor que ela. Não é sobre isso. É sobre se conhecer, autoconhecimento. Então, o que é essencial para mim? O que é indispensável para mim? O que eu não tolero? O que eu não aceito? O que eu não consigo conviver? Onde é o meu limite do que eu posso suportar e aonde é o limite que eu posso permitir que as pessoas entrem na minha vida? Onde está essa linha? Está pré-estabelecido? Está claro? Seus princípios éticos, morais, espirituais estão claros? Seu autoconhecimento está trabalhado? Você sabe quem você é? Então você vai conseguir, com o tempo, analisar ou passando por uma avaliação, uma anamnese com um profissional, né? Seja analista comportamental, seja psicólogo, terapeuta, e ele vai conseguir te ajudar a identificar esses padrões, né? Tem uns que trabalham com insight, você vai ter que se dar conta, tem uns que já identifica ali para você e te fala e vamos, bora trabalhar, ao menos esse é meu perfil de trabalho, eu não fico esperando, a pessoa se dá conta, não. Vamos aqui identificar e resolver logo, assim que eu trabalho nos meus atendimentos, né? Mesmo que eu não apresente todo o meu trabalho aqui ainda. Então, quando você olhar para uma pessoa, gente, e não gostar, isso pode remeter a pessoas que você viu, conviveu ou falaram daquela pessoa para você e você criou uma imagem negativa sobre aquela pessoa, passou a não gostar de pessoas com aquele perfil, porque alguém falou mal daquela pessoa, você construiu uma imagem sobre aquele padrão de comportamento. Às vezes a fisionomia, né, a aparência, a estética da pessoa lembra alguém que você não gosta. Então, assim, qual que é? Lembra alguém que não gosta? Lembra alguém que te fez mal? Lembra alguém que abusou de você, te desrespeitou, trouxe um prejuízo, te expôs, sabe? E você fala, nossa, aquela pessoa deve ser igual, então eu não gosto. Tem várias formas de você analisar isso por vários ângulos, sem de fato falar isso é sobre
mim. E porque isso remete a um conceito, a uma ideia de que não é a pessoa que tem que corrigir aquilo. Isso é ruim, isso é negativo, isso é errado, mas não é sobre a pessoa, isso tá em mim. O problema tá em mim. Como eu tenho isso em mim, eu enxerguei isso na pessoa. Calma, calma, porque esse conceito, essa ideia tem sido apresentada dessa forma, mas não é o único ângulo que a situação pode ser analisada e deve ser analisada. Então, o que for de você é sobre quando você tolera, aceita, permite e se identifica com aquilo. Agora, quando não, às vezes é sobre enxergar mesmo o outro e entender que aquela pessoa é quem precisa resolver, corrigir aquilo. Eu não vou pegar isso para mim, aprendi isso com o professor, escritor Augusto Cury, e ele fala muito disso nos livros dele, sabe? Não compre o que não é teu. Inclusive, nos 2 livros que eu li, que é O Homem Mais Feliz da História e O Homem Mais Inteligente da História, que ele narra a história do doutor Marco Polo, que era cirurgião e psiquiatra e N coisas lá, e os dois, na ideia entrelaçada dos dois, ele fala essa narrativa. Não compre o que não é teu, eu não compro o que não é meu, porque eu aprendi isso. Então tem coisa que é do outro mesmo, deixa com ele. Não compra essa ideia de que isso é você, é sobre você, isso está em você, tem coisas que não está. Nós simplesmente enxergamos porque temos olhos. Sabe aquela coisa? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala e tal. Então, você tem boca para expressar, você tem olhos para ver aquela situação, você tem ouvidos e ouve o que está sendo dito para você e você interpreta aquilo como é. E não há problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. Agora, quando você tem aquela coisa realmente muito forte, você tem nojo da pessoa, você tem repulsa da pessoa e tal, há de se analisar com profundidade tudo isso aqui que eu falei. É sobre você, essa pessoa te lembra alguém, essa pessoa não te inspira confiança, essa pessoa realmente demonstra algo, ela deixa explícito algum padrão, alguma limitação, que você tem e que você não quer reconhecer, que você não gosta, essa pessoa lembra uma parte, uma versão de você que foi ferida, que talvez ainda esteja. Analise a situação, gente, como um dodecaedro, não como um papel que tem uma coisa de um lado, uma coisa do outro. Um lado é preto, outro é branco. Uma coisa é boa, outra coisa é ruim. Não com os extremos, mas como um dodecaedro. Olha aí no Google a imagem de um dodecaedro e vê quantas faces de uma situação, de uma pessoa, de um fato, um acontecimento você consegue perceber, para que isso traga um amadurecimento sobre a forma com que você percebe as pessoas, o mundo e percebe a si. O autoconhecimento, gente, ele é muito importante. Eu sempre falo aqui, não é um livro, uma palestra, um dia da sua vida, nem um curso, é estilo de vida. Por quê? Porque a partir do momento que você pega o autoconhecimento, trabalha ele camada por camada, degrau por degrau, etapa por etapa, e quando você acha, ai, cheguei no topo, já entendi tudo, você torna ele um estilo de vida, ou seja, todo dia você vai reviver aquilo tudo. Toda fase da sua vida eu vou aplicar todo esse conhecimento. Tornou estilo de vida? Deixou de ser um curso, uma fase, um processo e tornou estilo de vida? Você consegue se enxergar em essência, com totalidade, com profundidade e consegue olhar o outro com mais facilidade, porque agora você se conhece. O que tem de tão diferente, de tão novo no outro que não tenha em você? O que o outro viveu de tão diferente que você não tenha vivido? Porque, gente, nós compartilhamos memórias, ideias, padrões, porque nós estamos emaranhados, né? Ora gota, ora oceano. Então, o oceano vem a onda, bate na rocha, e quando bate na rocha, N gotas. E ali está individualizada, a gota está individualizada, ela não é o oceano, e aí ela já cai de volta e é o oceano. Então, nós estamos nesse ciclo de gota e oceano, ora individualizados, ora somos todos um, o tempo todo. Então, mesmo que você não tenha vivido a mesma situação, os mesmos traumas, ou o trauma específico da pessoa, você pode ter vivido o mesmo trauma de uma forma diferente, isso é possível, tá? Mesmo que seja, você vai conseguir sentir
o que aquela pessoa sente por uma questão de emaranhamento. E não por ser de fato uma questão sua, pessoal, em que você tem que anular tudo que está na pessoa. Só que você precisa entender, eu preciso entender isso a todo momento, preciso trazer essa consciência para mim de que, independente de quem seja, se é meu ou se é do outro, né? Aquilo tá naquela pessoa, percebi naquela pessoa, é ela quem tem que resolver, né? Então, se a pessoa me desrespeita, me deprecia, me coloca para baixo, me atrapalha, me desconcentra, me tira o foco dos meus objetivos, dos meus sonhos, me deixa insegura, me deixa com medo, não torce por mim, não caminha comigo. N coisas que você, como diria o professor Hélio Couto, N coisas que você pode identificar aí de negativo e você vai ter que rever o contato, a convivência que você tem com essa pessoa, você vai precisar ter muita cautela, ter muito cuidado. Porque não vai bastar a sua análise pessoal, sua autoanálise não vai ser suficiente. O que adianta eu conviver com um narcisista e me identificar, porque né, a gente acaba fazendo, quem já foi criado, teve muito contato com o narcisista, sabe? Que com o tempo você passa a achar que você é igual a ele. Tamanha é a manipulação, né, e os abusos psicológicos, que você perde um pouco da tua personalidade, você passa a achar que vocês são iguais, que você também é um narcisista. Porque você começa a repetir padrões para se defender, você desenvolve habilidades, copia habilidades, comportamentos dele, você passa a achar que você é narcisista. Então, todo tipo de vínculo negativo, quanto positivo, pode trazer esse resultado de você achar que você é igual a pessoa, mas quem você é em essência? Então, o fato de você fazer uma autoanálise não vai mudar o fato que a pessoa é narcisista, que a pessoa é mentirosa, abusiva, rouba, tira vantagem do outro, passa por cima de todo mundo para crescer, gosta de usar, abusar e descartar depois, trata as pessoas como objeto, anula e ignora os sentimentos e os limites das outras pessoas. Como que você vai lidar com isso? Refletindo e olhando o que está em você? Não, você vai lidar com o que é. O que está em mim? Não consigo entender. Passe por um profissional. Agora entendo. Ellen, já consegui entender. Estudando, lendo, ok. Ellen, não consegui. Passei por um profissional, entendi. Ellen, não consigo. Vou passar por um profissional e vou entender. Ok, pode passar por um atendimento comigo, pode passar com um atendimento com alguém da tua confiança, mas que passe e chegue nessa conclusão, chegue nessa compreensão. Agora sei. O que está em mim que faz eu permanecer aqui no convívio, na relação, não conseguir afastar essa pessoa, não conseguir quebrar o vínculo com essa pessoa e estamos aqui nessa dinâmica. Então tá, então agora eu entendi. O que eu vou ter que fazer? Resolver. E muitas vezes resolver requer que você corte o vínculo. Não é ódio, não é mágoa, não é ressentimento, mas você não pode conviver, você não pode estar todo dia com essa pessoa não pode saber da tua intimidade, essa pessoa não pode participar dos teus relacionamentos, saber dos seus sonhos, dos teus projetos, gente. Então, nem sempre a tua autoanálise vai resolver. O que é essa autoanálise? Ai, vou olhar em mim. O que tem em mim? Que essa pessoa é assim, eu estou aqui com essa pessoa. Não, tem coisa que você vai resolver em você e você vai ter que tomar uma decisão com relação a estas pessoas. E essas decisões requer sair do emprego, tá? Para não aguentar abuso, desrespeito, pressão psicológica no ambiente de trabalho. Tem pessoas que lidam a esse perfil e tem pessoas que não. Isso vai adoecer a pessoa. Sair de relacionamentos ou não se dedicar tanto a essa relação, até ver, até a pessoa realmente mostrar a que ela veio, a que ela entrou na tua vida. E às vezes isso não é o suficiente, tem que encerrar a relação. Gente, o que tem de pessoas que se dá conta disso e ao invés de encerrar a relação, ela rompe o relacionamento e continua sendo amante, sendo ficante. Agora veja bem, tá resolvendo alguma coisa? Eu vou cortar a amizade, agora eu vou ser colega. E aí, como colega, a pessoa entrega o mesmo que ela entregava quando era amiga. Compartilha toda a intimidade, os sonhos, como é que foi o dia, como é que foi o final de semana, como é que tá o relacionamento. Houve alguma mudança, gente? Tá resolvendo alguma coisa?
Óbvio que não. Então você tem que estar preparado para quando se der conta do que está em você, e aí isso você pode resolver, você dá o outro passo, que é colocar essa pessoa no lugar dela e às vezes se retirar e sair do lugar que você não deveria estar. Eu sou a Ellen, você está no canal da Soberana. O propósito deste canal é trabalhar teu autoconhecimento de forma profunda e verdadeira, intensa e desconstruir a sua visão romântica da vida. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você gosta. Passo aqui sempre para compartilhar as minhas reflexões como um ser humano, não como um terapeuta, uma profissional, mas como um ser humano que venceu a depressão, passou por vários processos para transformar o emocional, o psicológico. Hoje você aqui é uma pessoa plena, uma pessoa com a saúde mental em dia, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada, uma pessoa que tem orgulho de tudo que passou. Eu lembro da minha história aqui e às vezes eu me emociono e eu tenho muito orgulho de tudo que eu passei, porque hoje eu posso estar aqui compartilhando, ajudando outras pessoas, falando, não é possível que uma pessoinha é tão mesquinha, tão pequena, tão ignorante, tão egoísta, tão birrenta, tão cabeça dura, passou por tudo que eu passei, hoje está aqui com essa expansão de consciência, com essa percepção plena, realizada, estou vivendo a melhor fase da minha vida, mas mesmo que não fosse, gente, nem sempre a vida vai estar no ápice da felicidade, eu ainda vou ter a bagagem, o conhecimento para me ancorar, para me dar um sustento, sabe? Para me dar um alicerce, um suporte em qualquer situação que eu viver, porque eu já passei por tanta coisa e hoje eu tô aqui ancorado, eu tô com conhecimento vivo em mim e isso é o meu estilo de vida. Isso aqui não é um momento, não é um vídeo, não é só uma reflexão, é o meu estilo de vida. Fica aqui comigo, acompanha os conteúdos, o canal é novo, eu fiquei uns dias sem gravar, voltei agora, mas estou aqui sempre. Beijo da Soberana, até a próxima.